Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas. E a dica de hoje é como catalisar tinta PU que vem em latas diferentes para uso em grande escala. Porque se tratando de PU, quando você usa mais de uma lata de PU, já podemos dizer que é grande escala. Por quê? Porque o PU ele tem um rendimento tão alto que com 300 ml de PU, 250 ml de PU, você faz bastante coisa. Uma lata de PU você faz bastante coisa. Basicamente um carro é pintado com no máximo 3 latas de PU. Por isso que eu considero 2 latas de PU como grande escala, tá? Então eu vou mostrar a vocês como fazer essa catálise perfeitamente para que você não tenha problema. Primeiro, já que você vai usar a lata inteira, então você vai usar a medida padrão de fábrica, que é a latinha de catalisador inteira. Você vai colocar uma em cada lata, correto? Uma em cada lata. Aí, beleza. E essa na outra lata. Isso aqui é o seguinte, você só pode fazer isso quando você for utilizar a tinta, porque a partir daqui agora, ela começa a entrar num processo de endurecimento. Então você tem que fazer isso quando você realmente for pintar. Feita a homogeneização, tá? Você vai agora ter paciência. Na pintura automotiva, tudo é paciência. A paciência é a chave da pintura automotiva. Então agora você faz essa mistura. Quando você achar que ela homogeneizou, você faz a mesma coisa na outra lata. Tá? Faz a mesma coisa. Quando você vai utilizar quantidade menores, você vai fazer a medida pela régua. Mas hoje, como nós vamos utilizar aqui 2 latas, né? Nós vamos então trabalhar com a medida padrão. Bem, beleza. Agora, o que eu coloco aqui de tine para diluir? Pela especificação desta marca aqui, ela diz que eu tenho que trabalhar com entre 10 a 25% de thinner. Mas eu considero isso uma coisa muito pessoal de cada profissional. Por quê? Porque o profissional, ele tem a mão que ele tem particularmente. Alguns gostam de uma tinta um pouco mais grossa, outros uma tinta um pouco mais fina. Lembrando que quanto mais fina for a tinta, mais demão você tem que dar no carro, né? Então, mas o padrão que vem nela de 10 a 25% é um padrão bom. Geralmente eu trabalho aí com 15%. Para começar eu trabalho com uns 15% e para finalizar eu trabalho com 25% de tine, tá? Mas a questão aqui agora, mais importante, é essa daqui. Como você tem 2 latas de tinta, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer de você agora ir lá, usar essa tinta aqui primeiro, depois você usar essa tinta aqui. E se houver uma diferença de tonalidade dessa lata para essa lata? Você vai trabalhar com um problema no seu carro, porque tinta PU, se você aplicar uma tinta PU com uma tonalidade e depois vir com outra demão por cima, quando você for polir, que você lixa para polir, que ela passar da primeira camada em alguns lugares, que vai atingir a segunda camada vai estar diferente, então vai ficar como se fosse manchas no carro, tá vendo? Isso é importante. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar uma lata neutra, tá? Uma lata neutra, coloca a metade da lata aqui. Nessa outra lata neutra, você coloca a outra metade. Beleza? Então você tem agora meia lata de tinta nesta e meia lata de tinta nessa, e cada uma está aqui. Homogeneizou? Se você tiver uma vasilha grande, você coloca as 2 latas dentro dessa vasilha grande. Eu estou fazendo dessa forma porque eu não tenho uma lata maior para fazer, para mostrar a vocês. Agora eu faço o seguinte, eu retorno encho essa lata, retorno com a tinta para cá, retorno com a tinta para cá. Fiz isso, beleza? Homogeneizo aqui. Lembrando que eu não tenho aqui na minha mão uma lata grande para colocar a tinta toda e fazer. Por isso eu estou aqui dando essa dica a vocês. Beleza, fiz isso. Repito o processo mais uma vez. Meia lata para cá. Meia lata para cá. Mexo novamente. Retorno agora com a tinta para cá. Mas retorno não com ela totalmente. Por quê? Agora eu tenho meia lata aqui, meia lata aqui e meia lata aqui. Por que agora eu fiz isso?
Porque agora, como eu disse a vocês, eu trabalho diluindo com diluições diferentes em cada demão. Na primeira demão eu diluo menos, na segunda demão eu diluo mais. Então o que eu faço? Eu pego a lata que eu vou usar primeiro, faço uma diluição nela, de mais ou menos a medida de 10%. Correto? Na que eu vou usar depois, eu faço uma diluição um pouco maior. Lembrando que eu tenho a noção do que eu vou usar. Então isso aí você vai adquirir na prática. Tá? Beleza. Essa tinta daqui, ela vai ficar aqui sem diluição, porque caso eu precise engrossar um pouco as tintas, eu tenho ela aqui um pouco mais grossinha. Entenderam mais ou menos como é que é o processo? Agora, eu vou utilizar essa tinta aqui hoje, agora. Por quê? Porque não se pode catalisar e deixar na lata, porque ela vai virar uma geleia. Vira uma geleia, tá ok? Então essa é a dica de hoje. E se você quiser ver essa tinta sendo aplicada, você vai abrir lá no vídeo Do Lixo ao Luxo, a pintura da Fiat Uno parte 1 e pintura da Fiat Uno parte 2, tá? Lá você vai ver a aplicação dessa tinta aqui. Isso aqui é apenas como uma didática para vocês, a mais para vocês que estão começando. Valeu? Vamos lá e assista essa tinta lá sendo aplicada lá. Falou?